We all walk with an outer glow, living on our insides, casting shadows. The world's spinning around again. We all know. Começamos mais um episódio aqui na cidade de Garibaldi. Vamos mostrar para vocês um pouquinho de tudo que vocês vão encontrar quando vier a essa linda cidade. É isso aí. Acompanhe com a gente. Blood pumping round again. You said your name was Billy Joel, but you didn't know how to play the piano. Your feet soft on the beaten road, but you kept on traveling to the so-called unknown. Agradeço vocês estarem aqui. Obrigado. A Madelúcio, então, é uma empresa que foi fundada em 1984. O nosso foco é a iluminação decorativa, né? Então, depois é que nós começamos essa parte do vidro, que é o roteiro que nós vamos ver aqui na empresa. Então, nós começamos com luminárias mais rústicas, né? Com a madeira, principalmente. E aí, em 2008, nós investimos em uma vidraria artesanal com todos os métodos, né? Vindos de Murano, da Itália, que é a ideia, então, do artesanal, do vidro, com esse trabalho diferenciado. E em 2016 começamos com o turismo, com esse roteiro, que é, então, o mundo do vidro. Então, o vidro, né, tem várias teorias do seu surgimento. Nós trabalhamos com uma das principais, que é a parte, então, do início. Quem fez o vidro pela primeira vez? O raio, né? Então, o raio é que deu início ao vidro. Então, é algo natural que acontece. Quando o raio ele atinge a areia, que é o básico da composição do vidro, que é 70% da composição do vidro, nós temos então a criação dele. Então, o calor do raio funde a areia, transformando em pedacinhos de vidro. Depois nós vamos ter o ser humano criando o vidro. Então, são várias pessoas, né, que começaram a tentar fazer então esse material, que por ser muito difícil, não teve muita continuidade na história. Uma das teorias é que os egípcios teriam sido os primeiros, então, a fazer o vidro, e eles consideravam, então, esse material como sendo, né, algo dos deuses, que eles teriam visto o raio e, assim, entendido que o vidro é algo mágico. Não dando tanta continuidade à técnica, nós temos depois os fenícios também produzindo vidro, a partir, então, de uma fogueira que fizeram na praia, e aí colocaram blocos de nitrato de sódio em cima dessa fogueira, e em cima, então, alguns materiais para esquentar a comida. Com o calor da fogueira, acabou, então, se fundindo o nitrato de sódio com a areia, e aí eles tiveram pedacinhos de vidro e teriam começado a produção. Claro que nós temos, então, né, a continuidade do vidro sendo dada principalmente pelos romanos. Então, a partir dos anos 1000, no Império Romano, é que nós vamos ter o trabalho do vidro como nós conhecemos hoje. O trabalho do vidro ele vai ter um foco no Império Romano, que é a localização hoje da Itália, né? Por isso que nós consideramos a Itália, e principalmente a região de Veneza, como o início de todo o trabalho do vidro. Provavelmente você já ouviu falar de Murano. Então, Murano é onde começa toda essa técnica, né? É uma ilha que fica em Veneza e é onde os vidreiros vão para trabalhar com o vidro de forma escondida. Porque o vidro é muito difícil de ser trabalhado, ou seja, quem consegue a técnica, né, não vai passar para ninguém. Então, os governos, né, de Veneza não deixam que os vidreiros saiam da ilha de Murano, ou seja, eles são tratados como prisioneiros para não passar a técnica do vidro para ninguém. Durante muito tempo foi assim, o vidro é um segredo, né? E quem sai lá de Murano é morto para não passar a técnica. Então é algo realmente bem sério que a gente sempre então vai considerar, né, Murano sendo o berço da vidraria no mundo. Porque se algum dia alguém aprendeu sobre vidro,
aprendeu as técnicas de Murano, tá? Então tem sempre essa ramificação, assim como aqui na vidraria os nossos vidreiros aprenderam também. Então quando a gente fala de Murano, a gente fala de técnica, tá? Então técnica de Murano seria um vidro artesanal, um vidro manual. Então quando alguém falar para vocês, esse é um vaso de Murano, o correto é falar esse é um vaso com técnica de Murano, que seria uma técnica artesanal que nós utilizamos aqui na empresa para moldar os nossos vidros. Aqui na empresa, uma das técnicas que nós mais trabalhamos é o sopro, né? O sopro, então, o que consiste? Em uma cana, onde o vidreiro vai soprar o vidro e embaixo vai funcionar como se fosse um balão e ele vai se enchendo conforme o ar for entrando nessa cana. Uma característica dos vidreiros é não utilizar luvas, porque a quantidade de vidro, tudo é definida sentindo, ou seja, ele não vai usar luva para isso. E é por isso que a cana ela é tão longa, porque se ela fosse curtinha, o vidro é trabalhado em uma temperatura de 900 graus, ou seja, o calor ia subir a ponto de queimar a mão dele, tá? Então por isso a cana tem todo esse comprimento. Em geral, o trabalho do vidro, né, a gente pensa que é um pouco difícil, né, já que o vidro é bem quente, mas em geral o que mais cansa o vidreiro, além, claro, do calor da vidraria, é também o peso do vidro, né? O peso do vidro junto com o peso da cana é que acaba realmente causando um cansaço a mais nos nossos vidreiros. Marcelo, então, Carol, essa é a maior taça de espumante do mundo, ela está no Guinness Book, né? Nós produzimos em 2013, nós enchemos com 100 litros, né? Mas cabe 140, se nós enchermos até a bordinha, mas o correto é encher uma taça é um pouco acima da metade. Every morning at 4:30, you hear the cooks hop on the floor. It's hard times in the mill, my love, hard times in the mill. Every morning at 4:30. O Léo tem sem parar porque tá sempre morrendo de fome e tem que resolver rápido, rápido. O Pedro tem sem parar porque vive esquecendo cartão, dinheiro e não quer mais passar perrengue sem gasolina. A Bia tem por causa da Mel, essa figura aí que já comeu uns 3 tickets de estacionamento. E a Camila tem porque tudo precisa ser do jeitinho dela. Todo mundo tem um motivo pra ter sem parar e só sem parar tem todos os motivos pra ser seu.
conhecer aqui em Garibaldi? Tem bastante coisa. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos conhecer um pouco, hein, do Vale dos Vinhedos. Vamos. Aproveitar que o dia tá super gostoso, tá aquele friozinho. Nós vamos almoçar num restaurante bem charmoso. Ele fica numa colina bonita. E depois vamos numa vinícola. Uma das coisas que eu mais gosto. E essa região é legal, que assim, são muitas vinícolas e muitas casas de moradores que plantam as suas vinhas. Ou ele produz o vinho para consumo, que é o vinho do Colonna, né? Ou ele revende para as vinícolas. Muito vinho bom, então. Bom, filha, bom. Tá aqui, ó. Vamos conhecer, então. Vamos, Cantina del Vanucci. Foi muito bem recomendado. Então vamos lá. Boa noite. Quero te agradecer por nos receber, agradecer pelo convite para vir almoçar aqui. Chegamos hoje em Garibaldi, aí eu vi tua ligação, assim, fiquei muito feliz. Que bom. Já me adiantei, né? Porque você viu que eu já fui comer, né? Mas essa é a ideia. Eu acho que a gente consegue conversar melhor depois de um bom almoço. Não tenho dúvida. Com um bom cafezinho. Exatamente, com certeza. Então, eu muito obrigado. Adoramos a comida. Super bem-vindo sempre, com toda certeza. Dá parabéns para a tua equipe lá na cozinha, que está perfeito. Mas me conta como nasceu a história, como você está aqui hoje. Bom, a nossa história nasce há uns 10 anos atrás, aproximadamente. Por um convite do meu irmão, que inclusive está aqui hoje também. Então, de nós montarmos uma sociedade, termos um negócio próprio. Nós trabalhamos como funcionários a vida toda, eu diria assim, desde a época de colégio e tudo mais. Mas a proposta era termos um negócio nosso, em família, que a gente conseguisse trabalhar essa proposta de gastronomia. Então, o primeiro empreendimento nosso foi dentro do Vale dos Vinhedos, em um restaurante que a gente adquiriu lá no ano de 2010, aproximadamente, no fim do ano de 2010, onde a gente trabalhou por 2 anos. Na sequência, nós tivemos a oportunidade de termos uma casa em Gramado. Mas essa casa foi com o objetivo de nós linkarmos Bento com Gramado. Termos essa proposta de absorvermos o turismo em Gramado, formarmos parceria com agências, que essa é o grande trabalho, é um bom trabalho que se faz em Gramado, e trabalharmos isso em Bento Gonçalves. Ou seja, negociarmos lá, ou seja, trabalharmos lá, buscarmos esse pessoal em Gramado e trabalharmos ele dentro do Vale dos Vinhedos, propriamente na cidade de Bento Gonçalves, Garibaldi, no entorno do vale. Sim. Essa proposta se trabalhou por aproximadamente 1 ano lá. E junto com isso, surgiu a oportunidade de termos mais uma casa em Garibaldi. Então nós tínhamos uma dentro do Vale dos Vinhedos, uma em Gramado, com o intuito de termos essa ligação, e a terceira casa, que seria na cidade de Garibaldi, mais próximo da rodovia, então numa posição, diria assim, estratégica pela questão do turismo que é feito hoje em cima do trem, das vinícolas, enfim, dos estabelecimentos que nós temos hoje nas cidades que compõem o Vale dos Vinhedos, mais propriamente dito. Junto com essa terceira casa, veio a venda de Gramado e a venda do Vale dos Vinhedos, que aconteceu. Então, nós saímos de 3 para 1 só, e ficamos somente com a casa em Garibaldi, que fica citado na rodovia, ficava citado na rodovia. Todo mundo que está nos assistindo, isso é super legal, principalmente nesse momento que o Brasil, o mundo inteiro está vivendo, né? Você está ao ar livre, né? Você tem vales aqui, vales atrás, vales na frente, uma região super aberta. Exato. E a gente sabe que, né, quanto mais aberto for, mais seguro é, né? A gente vem com essa proposta, na verdade, a nossa ideia era montarmos essa parte interna e no ano de 2020 trabalharmos a parte externa também. E uma proposta nossa do programa com minha filha é sair em busca de alternativas, de roteiros alternativos que fogem do centro. Lógico, nós vamos mostrar ao longo de toda essa viagem pelo Rio Grande do Sul, nós vamos mostrar roteiros tradicionais, enfim, ou centros de cidades, mas a gente busca muito isso. Essa concepção de turismo, né? Certo. E as pessoas que vêm, vamos dizer, Gramado, tá aqui pertinho, vem a Bento, o Pinto Bandeira, o Garibaldi,
como ele chega até você? E eu diria que hoje um grande link nosso é Gramado. Gramado, vem via Gramado. Gramado. A cidade de Bento Gonçalves hoje ela trabalha muito forte no turismo com Gramado. O restaurante hoje ele tem esse trabalho forte em cima de grupos com relação às parcerias que a gente tem com agências que vendem Gramado. Mas também nós temos o fim de semana, tem muita gente local. Né? O Porto Alegre, Caxias do Sul. Legal. Então a gente tem clientes que a gente fideliza praticamente todos os finais de semana, que buscam o pessoal do Porto Alegre é muito nítido, eles buscam essa natureza, né? Esse espaço que tenha essa convivência com a grama, com a uva, a natureza. A gente agradece demais a esse trabalho que vocês fazem. Eu acho que para o turismo, enfim, para o Brasil, para o mundo talvez, mas no ramo do turismo nós sofremos muito nesse período que vem de março em diante, principalmente para nós aqui. E eu valorizo demais essa forma de trabalho de vocês. Esse serviço que vocês nos ajudam, porque o fruto é muito bom, pode ter certeza. Poxa, então, eu fico muito feliz porque esse foi o intuito do nosso programa. Sair de casa, tirar minha filha de lá do conforto, da segurança, mas é que a gente queria realmente mostrar e ajudar o turismo brasileiro a se reerguer. Eu trabalho muito forte com o pessoal da Prefeitura de Garibaldi no intuito de valorizar muito esse trabalho de vocês, porque a gente sabe o que aconteceu nesse período, o quanto nós caímos, e a gente precisa de pessoas como vocês que façam que nos ajudem nessa etapa, pode ter certeza. Se puder contar com a gente, estamos sempre à disposição. Da mesma forma. É isso aí. Da mesma forma. E seguimos com o nosso caminho pelo Rio Grande do Sul. Every morning at 4:30, you hear the cooks hop on the floor. It's hard times in the mill, my love, hard times in the mill. Every morning at 4:30. O Léo tem sem parar porque tá sempre morrendo de fome e tem que resolver rápido, rápido. O Pedro tem sem parar porque vive esquecendo cartão, dinheiro e não quer mais passar perrengue sem gasolina. A Bia tem por causa da Mel, essa figura aí que já comeu uns 3 tickets de estacionamento. E a Camila tem porque tudo precisa ser do jeitinho dela. Todo mundo tem um motivo pra ter sem parar e só sem parar tem todos os motivos pra ser seu. O veterano Tintim tem nada mais, nada menos do que 76 anos de idade, sendo mais de 20 anos percorrendo as ruas de Garibaldi, contando a história da imigração e comentando sobre a arquitetura das casas do século XIX e início do século XX. São histórias e curiosidades contadas por um guia de turismo neste caminhão de 1944, reformado para conduzir os visitantes a Garibaldi.
Boa tarde, Diego. Tudo bem? Tudo bem? Obrigado por abrir a porta da sua vinícola. A gente estava passeando aqui pelo Vale dos Vinhedos. A gente queria algo diferente, né? Das tradicionais vinícolas por aí. E você foi muito bem recomendado. Você é a Carolina, minha filha. Tudo bem? Nós estamos aí com uma proposta de viajar pelo Brasil, né? Começando pelo Rio Grande do Sul, para mostrar um pouquinho da cultura, um pouquinho da culinária, dos roteiros alternativos, né? Nesse momento que nós estamos passando. Eu queria que você contasse um pouco a história da Vaccaro. Bem, então é um prazer estar recebendo vocês aqui na nossa vinícola. A Vaccaro Vinhos Espumantes é uma vinícola familiar, onde eu sou um filho de um dos sócios proprietários. Meu nome é Diego Vaccaro, sou sommelier e enoturismólogo, que é o turismo do vinho. Juntamente com meu primo William, que é o enólogo, a gente que está tocando o empreendimento da família, que já tem 65 anos de atividades. Nossa. Então já está na quarta geração aí. Você hoje se considera ainda uma vinícola familiar? Familiar, tradicional, onde tem todo esse cuidado, esse esmero na produção dos vinhos, espumantes e sucos. Isso é bom, né? Porque você consegue manter um padrão de qualidade acima de tudo. E o que vocês produzem hoje? Estou vendo ali que eles estão ali na geladeira, ali, né? Na adeguinha. Na adeguinha. A gente também participa do roteiro turístico Estrada do Sabor, onde antigamente a gente vinha fazendo almoços e jantas aqui ao lado da vinícola, na antiga casa. Mas agora com a pandemia mudando um pouquinho o foco e oferecendo também cestas de piqueniques. Legal. Tá? Sob agendamento, mas a cesta de piquenique então para o visitante. Poxa, que gostoso, né? Pena que o nosso tempo é curto em Garibaldi, mas fica para uma próxima viagem. Isso, com certeza. Para começar, a gente vai degustar então um Chardonnay, um vinho branco já da safra 2020, uma safra considerada histórica, pois todo o clima favoreceu muito aqui a produção das uvas em 2020. Então, as chuvas vieram na hora certa, a seca veio na hora certa e a gente conseguiu aí esse resultado. Vinho. Saúde. Saúde. Então esse é um Chardonnay, onde bem cremoso, bem frutado, passa por barrica de carvalho, o final da fermentação dele passa 15 dias na barrica de carvalho, ele fica um vinho branco equilibrado e bem complexo e ao mesmo tempo amanteigado. Muito bom. Fiquei apaixonado. Bom, muito bom. Parabéns. E essa é uma safra? Safra 2020. Agora a gente vai provar um Malbec. Ok. Safra 2018. E... É um vinho é uma uva que se adaptou muito bem aqui à região. Há uns anos atrás a gente não encontrava tantos vinhos Malbec, mas hoje várias vinícolas estão produzindo, estão elaborando, por conta dele ficar um vinho bem frutado, com uma acidez um pouquinho mais pronunciada, mas notas de frutas vermelhas, de especiarias como cravo, canela. Agora que você falou... remete, né? Lembra... Porque até então, que a gente não é um conhecedor, a gente não sabe, mas a hora que você fala, a gente começa identificando. Isso. E agora, então, escolhido também para mostrar um pouquinho do diferencial, o Trifólio Rosso, onde o nome mesmo diz trevo de 3 folhas em italiano, tá? Então 3 uvas, Cabernet Sauvignon, Merlot e Ancellota. Poxa. Esse já, para quem já é um pouco mais difícil de você descobrir tudo que tem aqui. Isso, ele é um pouco mais encorpado, um pouco mais complexo, então ele lembra os aromas das 3 uvas, né? Cabernet Sauvignon com aquele toque mais marcante, mais picante, potente, né?
O Merlot, que se adaptou muito bem aqui à região, onde ele é mais macio, mais elegante, mais redondo, e a Anchelota vem para juntar corpo, estrutura. Então se torna um vinho bem encorpado. Passou também mais tempo em barricas de carvalho, ele passou de 10 a 12 meses, em torno disso, nas barricas de carvalho, então ele tem aquele toque mais de baunilha, chocolate e aquele amadeirado. Eu senti uma novidade. Bom, quero te agradecer por ter aberto. Falei para ela, nós vamos no Vale dos Vinhedos, temos que conhecer uma vinícola antes de a gente ir embora, né? E ficamos muito felizes que viemos conhecer a tua vinícola, super charmosa. Adorei, amei os vinhos, a apresentação, o rótulo muito bonito. Você deve ter uma equipe aí que cuida disso. E espero voltar em breve e vamos indicá-lo, com certeza. Sejam sempre bem-vindos. É isso aí, pessoal. E assim nós vamos nos despedindo de mais um episódio. Viajando pelo Brasil, logo mais uma próxima cidade no Rio Grande do Sul. Até a próxima. Até a próxima.